Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos conversando aqui um pouquinho sobre a religião islâmica. Não sei muito não, gostaria de saber muito mais sobre a religião. Mas estudo, procuro conhecer e, sobretudo, a partir do Alcorão, é um livro considerado sagrado, vamos dizer assim, a Bíblia dos muçulmanos, um livro que nem pode ser recitado de qualquer maneira, mas com profundo respeito e reverência. Claro que aqui nós respeitamos todas as religiões, das quais nós tratamos aqui no nosso canal. Nós vamos falar um pouquinho das dificuldades iniciais do profeta, depois que ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, numa gruta, e se torna o mensageiro do único Deus, que em árabe significa Allah. A primeira dificuldade que o profeta enfrenta é na própria família, tribo Coraixita, que era a tribo da qual ele fazia parte. Como qualquer um fundador ou grande líder, muitos provavelmente pensou que ele estava ficando louco, porque ele mudou uma ordem de coisas na cidade de Meca, onde tem o santuário sagrado para eles, que é a Caaba, um templo em forma de cubo, que eles acreditam que foi erguido por Abraão nos moldes do primeiro templo erguido por Adão no começo do mundo. Claro que Maomé, o profeta Mohammed, como eles falam, e sempre que o muçulmano fala do profeta Mohammed, eles costumam acrescentar que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre ele. Ele enfrenta muita oposição e mais por interesses econômicos. Porque é claro que ali havia uma circulação de pessoas em torno da Caaba por causa de grande idolatria que havia por ali. Então, ele é muito ignorado no começo, mas aos poucos ele estabelece contato com mercadores e comerciantes da cidade vizinha de Yatrib. É uma cidade oásis que fica a mais ou menos 160 quilômetros de Meca. Depois ele acaba tendo que fugir para lá, por causa da perseguição mesmo em Meca. Essa fuga acontece no ano de 622, e esse ano é um marco muito importante na fé islâmica, porque ele representa o início do calendário islâmico. E essa fuga recebeu o nome de Hégira. Quando o profeta se estabelece, então, em Yatrib, e essa cidade depois vai receber o nome de Al-Medina, em homenagem ao profeta, ali ele organiza um grupo, ele começa a organizar o seu grupo e volta para tomar posse da cidade de Meca. E acredita que nessa guerra, nessa batalha, ele foi ajudado por Deus, porque o número de homens dele era muito menor, pelo jeito uns 300 homens, e o exército inimigo era muito maior. Então, em Meca, ele começa a organizar a fé de acordo com as revelações que ele teria recebido do anjo Gabriel. Mas durou pouco. Ele morreu 2 anos depois, em 630, com 62 anos. Então, nós falamos aqui do profeta Mohammed. E depois que ele morre? Aí é uma crise. Talvez seja a primeira grande crise da religião, que já havia crescido muito ali na Península Arábica e nas regiões circunvizinhas. A luta, então, vem pela sucessão. Quem teria o direito de continuar a missão do profeta? Um grupo afirmava que deveria ser o parente mais próximo dele, um descendente mais direto dele. Esse grupo, com o tempo, foi chamado de xiita. Nós sabemos que esse grupo ainda existe até hoje. O outro grupo afirmava que não precisava necessariamente ser o parente mais próximo, mas alguém que tinha condições de dar continuidade àquela religião. Esse é o grupo dos sunitas. Então, os sunitas, além de seguir o Alcorão, seguem também outros escritos chamados Sunna, que são ditos do profeta
e quer dizer um caminho bastante trilhado, quer dizer, uma orientação segura para a vida. Então ali a religião começa a se organizar com os primeiros califas, que também foram muito importantes para a organização da fé muçulmana. E foi nesse tempo dos primeiros califas que o Alcorão terminou de ser organizado enquanto um livro que traz as orientações para a fé islâmica. O Império Islâmico cresceu e assumiu outras regiões, tendo a sede em Damasco, na Síria, depois em Bagdá, depois em Istambul. Então tornou-se um grande império, grandes impérios sob a orientação islâmica. Hoje nós temos os muçulmanos em todos os países do mundo, mais ou menos 85% deles são sunitas, outros são xiitas. Mas essa divisão continua até hoje, dizendo que nos pontos principais eles estão sempre em acordo. As discordâncias são nos pontos mais acidentais ou secundários. Um ponto muito importante para todos os muçulmanos é exatamente o Alcorão. Os muçulmanos acreditam que, ao longo da história, Deus inspirou diversos livros sagrados, como a Taurá, por exemplo, ou a Torá dos judeus. Mas o último e o livro mais sagrado de todos é o Alcorão. Esse Alcorão, ele está dividido em 114 capítulos, que é chamado suras, e ele não é apenas um código de fé ou de conduta moral, mas ele orienta e normatiza quase todos os aspectos da vida islâmica, que vai desde a vestimenta, a maneira de rezar, o que se pode comer ou não, como celebrar a fé. Então, é um livro muito importante para os muçulmanos. É um livro que foi feito para ser recitado com reverência. Nem deve ser tocado com as mãos sujas ou colocado sobre uma superfície suja. Normalmente o Alcorão é cantado também, e o árabe corânico, eles acreditam que tem uma pureza dada por Deus. Por isso não gostam muito e nem admitem traduções do Alcorão. Claro que o que eu tenho aqui na minha mão é uma tradução, porque senão eu não saberia ler em árabe, né? Fica aí essa reflexão para você. A gente continua falando um pouquinho mais nos próximos vídeos. Um grande abraço, espero que tenha ajudado e que você tenha gostado. Os seus comentários e as suas observações vão ser de muita serventia para mim. Aqui eu não sou um intelectual especialista no assunto, sou um estudioso e apenas quero dividir um pouquinho daquilo que eu estudo e leio com você, acreditando que assim eu estarei ajudando. Um abraço.